pensamento sistêmico. A gente organiza essa ideia num livro chamado Direito Sistêmico, lançado em 2017, onde a gente traz o direito sistêmico para o direito de família e o direito penal. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu trago, então, a minha fala de hoje, já afunilando aqui no contexto principal. O direito sistêmico ele está centrado no pensamento sistêmico. E nós trabalhamos com a aplicação das chamadas leis sistêmicas, que são as leis trazidas ou organizadas pelo Bert Helling, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e a lei do equilíbrio. Temos também as ordens da ajuda, que são 5 leis que organizam a forma de você se portar perante uma relação em conflito como colaborador, né? Porque eu tenho que saber como me portar como um colaborador, sob pena de eu estar me emaranhando nas questões que não são minhas. Mas dentro dessa ideia das leis sistêmicas, e aí também não é o momento para a gente entrar nessa questão de explicar o que são essas leis, porque isso levaria muito tempo, também fica o convite para que vocês possam buscar pesquisas fora desse momento, mas com a elaboração desse livro, nos foi feito um convite aqui em Santa Catarina, em 2018, para que a gente, então, levasse esse movimento para dentro do sistema prisional. E nós fizemos um projeto, eu e a professora Márcia Sarubi, que é minha colega, que também é coautora daquele primeiro livro, e nós fizemos um projeto, então, para levarmos, então, as constelações sistêmicas para dentro do sistema prisional. Vejam, as constelações é uma possibilidade de você trabalhar com as leis sistêmicas, tá? Então, nós levamos para o sistema prisional, especificamente para a casa de albergado em Florianópolis, e essa casa de albergado, ela tinha, na época, 70 presos, 70 pessoas que estavam detidas, todas elas, ou a maioria, talvez 90%, estavam ali em razão da violência doméstica. Estavam presos preventivamente em razão da violência doméstica. E nós fizemos, então, a intervenção com 11 presos, com 10 presos e um agente prisional. Como que era essa intervenção? Eles se candidatavam para participarem, e nós, então, a cada 15 dias, nós íamos para lá, fazíamos uma entrevista a partir do genossociograma, ou seja, o detento iria trazendo toda a sua configuração familiar. Então veja que isso é da psicologia, tá? Então tem ciência por trás disso, né? Tem várias outras percepções que têm comprovação científica. Então eles iam trazendo e depois eles participavam, então, individualmente de um movimento sistêmico, aonde eles conseguiam perceber alguns padrões que eles repetiam em suas famílias ou dentro daquelas relações. Esse trabalho, desse trabalho originou-se, então, um livro chamado Constelação Sistêmica na Execução Penal, Metodologia para sua implementação, onde a gente apresenta de forma segura como você pode implementar isso dentro do sistema prisional. Por quê? Porque nós estávamos percebendo que muitos profissionais estavam indo até o sistema prisional para trabalhar com os detentos nessa modelagem, seja ela com justiça restaurativa ou com os movimentos sistêmicos, mas não tinham o conhecimento do sistema prisional. Porque como eu estou trabalhando com sistêmico, eu preciso observar que nós pertencemos a vários sistemas. E o primeiro sistema que todos nós pertencemos e precisamos pertencer é o sistema familiar. E esses detentos, quando eles ingressam no sistema familiar, no sistema prisional, eles têm um problema, porque eles acabam flexibilizando esse sistema, esse vínculo com a família. E eles acabam fazendo parte, então, de um outro sistema muito mais forte,
que é o sistema prisional. E dentro do sistema prisional, nós temos 2 subsistemas. Ou seja, eles são obrigados a fazer parte de um sistema do Estado, porque eles precisam seguir regras estatais, regras de condutas, eles precisam ter um bom comportamento, eles precisam seguir os horários, né? Tudo aquilo conforme a lei de execução penal estabelece. Eles precisam seguir essas regras. Então, eles fazem parte desse sistema institucionalizado. Mas, e aí é a grande questão, para quem não conhece o sistema prisional, eles fazem parte e precisam fazer parte de um outro sistema, que é o sistema informal. Qual é o sistema informal? São as leis criadas entre eles. E não há como você chegar para um detento e falar: você vai entrar na prisão e você não vai seguir as regras informais dos presos. Esse preso será morto. É uma sentença de morte que ele vai assinar. Porque ele precisa seguir as regras informais lá dentro, para salvaguardar a vida dele. E uma das regras informais básicas é: quando há visita de mulheres, nenhum homem olha para a mulher. Todos baixam a cabeça e olham para a parede, enfim. Nenhum homem pode olhar para a mulher que está, de alguma forma, visitando ali dentro um outro companheiro preso. Então vejam como essa regra não está na lei de execução penal. Essa regra eles não aprenderam na família deles, mas eles aprendem lá dentro, eles têm que seguir. Então, eles têm uma série de sistemas que organizam as relações deles. E olha como é difícil, porque eles estão presos, obedecendo ao Estado, mas eles precisam flexibilizar tudo isso para também obedecer às regras informais. E eles têm um outro vínculo, que é o vínculo familiar, que acaba, muitas vezes, se rompendo. E aí nós temos um grande problema, que é quando esses detentos saem em liberdade, eles não têm mais vínculo com a família. E aí há um grande problema, porque eles não se sentem mais pertencentes ao vínculo familiar e à comunidade de que eles saíram. E muitos acabam pertencendo muito mais ao sistema prisional do que à própria família. E aí o grau de rotatividade, o grau de reincidência tem uma relação muito direta com esse pertencimento ao sistema prisional, que é inconsciente. Eles não se dão conta, mas muitos saem e retornam porque eles não veem mais sentido na vida em sociedade. Então, como que o direito vai olhar para isso? O direito vai olhar para ele como sendo alguém que reincidiu no crime e vai ter uma pena mais grave, porque a reincidência aumenta a pena. O direito olha para ele e vai puni-lo mais severamente ainda. Uma percepção sistêmica vai olhar para ele e vai falar assim: peraí, eu posso até atribuir uma sanção maior pela reincidência, cumprindo a lei, mas eu preciso fazer com que esse cidadão tenha esse vínculo com a família restabelecido. Eu preciso dar oportunidade para que esse preso possa perceber qual é o padrão de repetição que ele está seguindo. Então, nesses movimentos que a gente fez, foi muito interessante, porque os 10 presos que participaram dos movimentos, todos eles tinham um padrão de vício. Todos eles tinham algum vício. E esse vício levava à violência. E essa violência levava eles para o cárcere. E quando eles olhavam para os seus sistemas familiares, eles percebiam que havia um padrão de repetição com relação às violências entre pai e mãe, entre avós, entre tios, e eles estavam, de alguma forma, replicando tudo isso. Claro que com autonomia e com os problemas individuais de cada um. Quando eles percebem aonde eles estão inseridos, eles conseguem ter a possibilidade de fazer diferente. E a resposta que todos deram para nós foi: hoje eu consigo entender muitas coisas que eu fiz. E certamente eu não vou fazer igual. O direito não consegue
dar uma resposta para isso. Mas essa intervenção sistêmica consegue.